Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Estúdio Daniel Brandão. Nós estamos aqui às 10 horas e 58 minutos do dia 23/4, uma quarta-feira, para a gente conversar ainda sobre quadrinhos, né? Essa live aqui, ela é dedicada aos colaboradores da nossa campanha do Apoia-se, por isso que nós não estamos ao vivo no YouTube, né? Esse vídeo só vai para o YouTube depois. É, então, ela é exclusiva para os colaboradores de uma determinada categoria da campanha do Apoia-se, né? Então, antes de tudo, eu gostaria de, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, que você dê um like, se inscreva no canal, explore o nosso canal, né? Compartilhe e comente aquilo que você desejar. Eu sou Daniel Brandão, fundador do Estúdio Daniel Brandão, um estúdio aqui de Fortaleza, Ceará, produtor de histórias em quadrinhos, de ilustração, mas, sobretudo e acima de tudo, uma escola de artes, né? Então, vou começar aqui dividindo um pouquinho com vocês o nosso site, né? Então, fica o convite para vocês conhecerem o nosso site, o estudiodanielbrandão.com. Se você pode explorá-lo aqui à vontade, né? Aqui tem os nossos contatos, aqui é o nosso WhatsApp, o 992779244. 992779244, né? Entre em contato com a gente para saber de cursos, tirar maiores dúvidas, mas você também pode clicar aqui em cursos, ó, e ver todo o nosso menu de cursos, todas as principais informações, né? Cursos que estão em andamento, cursos que estão com matrículas abertas, você pode fazer a matrícula aqui online, enfim, é bem prático, bem interessante. Eu sugiro que você conheça aqui o estudiodanielbrandão.com. Aliás, se você botar Estúdio Daniel Brandão no Google, você vai achar o nosso site, assim como nossas redes sociais, tá? Então, fica esse convite para vocês. Como eu falei, essa é uma live exclusiva dedicada aos colaboradores do Apoia-se. Então, aqui está a nossa campanha do Apoia-se, né? apoia.se/Estúdio Daniel Brandão. A gente tem diversas categorias aqui de recompensas, né? A partir de R$ 5. E a partir de um certo valor, por exemplo, a partir de R$ 50, você tem direito a essa live mensal, tá? Acima de R$ 100, por exemplo, você tem direito à prática de modelo vivo. Então é bem interessante, assim, gostaria muito que vocês conhecessem também essa campanha, divulgassem, né? E se vocês puderem colaborar, fica aqui desde já o meu muito obrigado, tá certo? Meu muito obrigado. Quem está acompanhando o nosso trabalho por esses dias todos, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre histórias em quadrinhos. Eu estou seguindo mais ou menos as aulas que eu dava no meu curso regular de histórias em quadrinhos, né? Mas eu não estou me propondo que esses encontros sejam de fato aulas de quadrinhos, mas um bate-papo, uma coisa mais pessoal mesmo, assim. Eu queria expor meu ponto de vista sobre essa linguagem, né? E semana passada foi muito legal, a gente teve aqui como convidado o nosso amigo Luiz Carlos Souza, né? Que ele é roteirista, editor, quadrinista, e foi um papo muito bacana, assim. Quem não viu, veja no nosso canal no YouTube. A gente já tem uma série de vídeos lá no canal para você acompanhar, tá? Hoje eu vou continuar falando sobre texto de quadrinhos, mas de uma maneira um pouquinho mais técnica, né? Na semana passada a gente falou de texto, mas nesse bate-papo, né? Nesse formato quase de entrevista, de troca de figurinhas entre o Luiz Carlos e eu, tá certo? Então eu vou dividir com vocês o capítulo da apostila que eu fiz, né? Sobre histórias em quadrinhos, que trata justamente sobre isso, tá? Esse capítulo vai acabar nos guiando para esse bate-papo, ok? Então, deixa eu ir lá para o começo. Então, a gente vai começar aqui falando sobre texto. E eu vou começar com a premissa que eu falei na semana passada, mas eu vou reforçar, né?
Para mim, a coisa mais importante de uma história em quadrinhos é justamente o texto. Tudo numa história em quadrinhos deve estar a serviço do texto. A palavra história é a primeira palavra que aparece em histórias em quadrinhos. Então, histórias em quadrinhos é uma mídia, uma linguagem, uma forma de arte que existe para contar histórias, na minha opinião, né? Sobre o meu ponto de vista, obviamente, certo? Então, eu começo partindo dessa premissa, tá? Isso significa, então, que eu levo muito a sério a produção textual, né? Muito a sério mesmo. E é necessário a gente trabalhar todas as outras etapas, tentando colocar o nosso ego um pouco de lado, assim. Porque história em quadrinhos não tem a pretensão primeira de ser bela, de ser bonita, mas de servir à história. Se ao servir à história poder ser bela, bonita, né, ter uma imagem atraente, ótimo, maravilha, é o ideal. Mas isso não é o principal, não é isso que guia, tá? Então, eu vou começar aqui com uma informação que eu acho interessante e curiosa ao mesmo tempo, né? Que diz que nos quadrinhos, o texto, ele possui basicamente duas funções. O texto explícito, né? Aquele texto impresso na página. A primeira função é a função de fixação. E aí eu gosto muito desse exemplo aqui. A gente está vendo nessa página o desenho de uma cidade, né? De uma grande cidade. Que cidade é essa? Né? Podem ser muitas cidades pelo mundo, né? Então, a partir do momento que você escolhe colocar no texto a palavra Chicago, né, você fixou que essa cidade é uma cidade específica, Chicago, tá? Então, você desenha uma árvore, por exemplo, pode ser qualquer árvore, mas o texto pode chegar e dizer assim, essa é a goiabeira do Nholau, né? Do Chico Bento e tal. Então, você pega todas as possibilidades de árvore possível e afunila em uma só. Por isso que a gente chama de fixação. Você fixa essa informação, né, numa coisa específica, tá? E a segunda função é a função de ligação, de fazer a história andar, de fazer a narrativa fluir, né? Isso é muito comum em diálogos, né? Mas em textos narrativos também, que fazem o leitor perceber que a história está andando, que os acontecimentos estão se sucedendo, né? Que os conflitos estão acontecendo, tá? A gente chama essa função uma função de ligação, ok? Beleza, mas vamos lá. Nossa principal conversa aqui é sobre ideias e desenvolvimento de ideias, né? Na semana passada a gente conversou muito sobre ideias. Eu perguntei muito para o Luiz, assim, o que é que ele acha que é necessário para se ter boas ideias, né? Assim, sugiro que vocês voltem lá e assistam de verdade, assim, valeu muito a pena, na minha opinião, assim, esse bate-papo. Mas eu realmente acho que todo mundo é capaz de ter ideias, eu acho que todo mundo tem um potencial criativo, né? Principalmente se a gente se abrir para receber ideias, né, da vida. Se a gente se abrir para a vida, se a gente for para o mundo, né, ouvir as pessoas, prestar atenção, se sentir parte integrante desse mundo, né, aumentar o nosso repertório cultural também, né, ou seja, consumir cultura, todo tipo de cultura, né, estudar, ler, assistir filmes, séries, tudo isso vai nos ajudar a ter ideias, tá? E quando você tem uma ideia, eu sugiro que você não comece já categorizando essa ideia numa boa ideia ou numa ideia ruim, porque a ideia por si só ela não é nem boa nem ruim, né? Isso vai depender muito da execução, de como você desenvolve essa ideia, tá? Se coloque como um contador de histórias, né? Pegue a sua ideia, anote a sua ideia e comece a pensar em como desenvolver a sua ideia, ok? Então, gosto muito dessas dicas aqui da Sônia Belotto, né? Ela tem um livro muito bacana, um livrinho pequenininho, que é Você Já Pensou em Escrever um Livro? Cheio de dicas bacanas, gosto muito desse livro, né? Onde ela fala, assim, quais são as condições, as características necessárias para a gente criar um bom texto. Porque não tem fórmula, tá, gente? Se tivesse fórmula, ninguém erraria.
Ninguém escrevia textos ruins, tá? Mas ela diz que um bom texto é aquele que prende a atenção do leitor do começo ao fim, né? E que no final o leitor se sente satisfeito. Eu acho que para isso é necessário que o nosso texto tenha clareza e persuasão, certo? Então, clareza e persuasão são duas coisas que eu sempre persigo nas minhas histórias, né? Eu quero muito que os leitores entendam o que estão lendo e que se sintam presos àquela leitura, né? Que não queiram abandonar aquela leitura na primeira oportunidade, tá? Segundo ela, para conseguir isso, existem três condições básicas, que é conhecer o leitor, ou seja, o seu público-alvo, conhecer o assunto que você está tratando, também é fundamental, e conhecer, pelo menos basicamente, as técnicas de escrita, certo? Eu acho importante conhecer as técnicas de escrita, mas não ficar preso a elas também, ok? Também acho que essas técnicas não devem ser prisões, que você deve seguir fielmente, tá? Mas conhecer vai te dar um norte, vai te tirar de encrencas criativas, entende? Assim, vai te tirar de encruzilhadas, então acho bem interessante também conhecer essas técnicas criativas, né? Então, beleza, você tem uma ideia, você escreveu essa ideia, você acredita no potencial dessa ideia, né? Você tem essa intenção de escrever um bom texto, você tem a intenção de prender o seu leitor, de fazer com que esse texto fique claro. Então, está na hora de trabalhar, está na hora de desenvolver a sua ideia, tá certo? Está na hora de começar a escrever um pouco mais para que essa ideia ganhe corpo, né? Então, se você não tem, assim, já claro, uma história com começo, meio e fim, assim, se não vier de imediato, é, uma dica bacana para você começar a desenvolver essa ideia é fazer uma tempestade cerebral. Ou seja, você pega um papel, escreve a sua ideia numa palavrinha ou uma pequena frase no meio desse papel, marca um tempo, pode ser 5 minutos, até 10 minutos, e durante esse tempo você escreve tudo que vier na sua cabeça. Tudo. Não precisa ter uma relação lógica com essa ideia, mas tudo que vier na sua cabeça você escreve, tá? Então, não censure nenhuma ideia. Essa é uma dica muito importante para que a tempestade cerebral funcione, né? Anote tudo, 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 tudo. Quando o tempo se esgotar, tá na hora de você ler o que você escreveu, tá? E começar a dar uma ordenada, uma organizada, uma certa classificação naquilo que você escreveu, né? O que é que você achou interessante para manter? O que é que você achou descartável para cortar? O que você ficou em dúvida que se pode manter ou não, tá? Dá essa organizadinha que vai já começar a te dar um norte, entende? Fica aqui o convite para você agora pausar esse vídeo e tentar fazer esse exercício da tempestade cerebral. Dura 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Pega uma ideia, anota no meio do papel e durante esse tempo de 5 a 15 minutos, escreva tudo, tudo, tudo que vier na sua cabeça. Tempestade cerebral também pode ser feita em grupo, em dupla, em trio, tá? Tudo que as pessoas falarem, alguém tem que anotar, escrever. No final, leia tudo, você vai dar risada de algumas coisas, outras você vai achar interessante, em outras você vai ver potencial, né? Então, tente fazer esse exercício. Pausa esse vídeo e faz esse exercício, tá? Vou dar esse tempinho para você e aí a gente volta. Beleza. Se você fez esse exercício agora, né? Se você está ali com a sua tempestade cerebral feita, outra dica para você desenvolver a sua ideia é você tentar responder 6 perguntas interessantes, importantes. Nem sempre eu respondo todas, tá? Vou confessar a vocês, assim. Mas são 6 perguntas interessantes, que é quem, o que, onde, como, quando e por quê, né? Então, beleza. Você tem uma ideia, essa ideia já está sendo desenvolvida, essa história é sobre quem, tá? Qual é o personagem principal da sua trama, quais são os personagens relevantes da sua história, né? Então, a sua história é sobre quem?
toda história é uma história sobre personagem. Coloquem isso em mente, tá? A gente está sempre contando uma história sobre um personagem. O que? Em uma frase, duas frases, tenta descrever assim um geralzão da tua ideia, né? O que é que vai acontecer de principal na sua história? Do que se trata, tá? Sei lá, vamos começar dando exemplos aqui, né? Então, por exemplo, quem? Batman e Bruce Wayne, por exemplo. O que? Um jovem garoto, né, de uma família milionária, vê os seus pais sendo assassinados e resolve se desenvolver como um vigilante mascarado para que isso nunca mais aconteça com ninguém. Onde? Em Gotham City, né? Uma cidade fictícia chamada Gotham City. Como, né? Como ele vai se desenvolver? Com tecnologia, com treinamento, com disciplina, com coragem, com estudo, né? Ele quer se tornar também um grande detetive, né? Quando se passa a história? A história do Batman é uma história que se passa no passado, no futuro, no presente, né? A pretensão dos roteiristas é que seja uma história do presente, né? Mas como é uma história de origem, você também pode considerar, de repente, uma história de um passado recente, vamos dizer assim. E não do, sei lá, de séculos atrás, né? Então, quando? E por quê, né? Por que que ele quer se tornar o Batman? Por que que ele quer fazer essa transformação de Bruce Wayne para Batman, né? E a grande motivação dele foi a morte dos pais, né? A grande motivação dele é fazer com que esse sofrimento não aconteça com mais ninguém, tá? Então, todas as perguntas estão respondidas, existe aí uma possibilidade de uma ideia bem desenvolvida. Eu convido você a pensar numa outra história familiar sua, que pode ser de um outro personagem de super-herói, um Homem-Aranha, por exemplo, né? Mas pode ser também Harry Potter, Star Wars, alguma dessas grandes histórias ou franquias que você seja familiarizado, e aí tenta pensar qual é a ideia básica dessa história e tenta responder essas seis perguntas, né? Quem, o que, onde, como, quando e por quê. É um bom exercício, gente. É um bom exercício para você poder fazer isso com a sua própria ideia, né? Fazer isso com a sua própria trama, tá? É um ótimo exercício. Uma vez que você tem isso desenvolvido, né? É hora de você escrever um resumo da sua história, um resumo em um parágrafo de preferência, né? E a gente chama esse resumo de storyline. Storyline, gente, não é uma sinopse da história, tá? Uma sinopse da história é um texto que serve para vender a história. Então, se você quer vender a história, seja para um editor, seja para um leitor, é legal que essa sinopse não tenha spoilers, né? Não conte o final, que crie expectativas, que crie boas perguntas, tá? Já o storyline não. O storyline tenta entregar tudo em um parágrafo, certo? Porque o storyline é para você. É para você saber se a sua história vai funcionar, ok? Eu tenho um exemplo de storyline aqui que eu vou ler para vocês. Olha só. Filho de milionários presencia seus pais serem assassinados em um beco na saída de um cinema. Traumatizado, ele promete usar todos os seus recursos para encontrar o assassino e cresce obcecado com a ideia de impedir que isso aconteça com mais alguém. Para isso, ele treina, estuda artes marciais, desenvolve sua capacidade investigativa, cria armaduras, veículos e acessórios para combater o crime usando o símbolo de um morcego para espalhar medo entre os malfeitores. Isso é uma excelente storyline da origem do Batman, percebe? Dá para reconhecer essa história, né? Então, se você, ao escrever esse storyline, tá? Não ficar, no mínimo, curioso sobre o final da sua história, sobre o desenvolvimento da sua história. Se esse storyline não mexer com você de algum jeito, é hora de voltar para a fase da tempestade cerebral e meio que começar tudo de novo para gerar um novo storyline, tá certo? Então, assim, não se arrisque ao desenvolver uma história se o storyline não tiver potencial, entende? Storyline ele é um ponto de segurança para você conseguir desenvolver bem a sua história, tá? Então, com o storyline pronto, está na hora de você, de fato, começar a trabalhar
no desenvolvimento dessa história de forma mais profunda, né? Então, para isso, você vai precisar desenvolver os elementos realmente importantes desse roteiro, né? Dessa sua trama, que serão os personagens, o cenário e a própria trama. E aí serão cenas dos próximos capítulos, ok? Nos nossos próximos encontros a gente vai falar sobre isso. Então, próxima aula, não, próxima live, próximo momento ao vivo, eu quero conversar com vocês sobre personagens, sobre desenvolvimento de personagens. Ficou curioso, então? Volta aqui e a gente vai continuar esses papos sobre histórias em quadrinhos, a gente vai continuar conversando sobre histórias em quadrinhos. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos que eu me propus a fazer aqui no meu canal, tá? Que esteja te ajudando de alguma forma a desenvolver suas histórias, a querer desenvolver suas histórias, a melhorar sua relação com histórias em quadrinhos, né? Mesmo que seja como leitor. Então a gente vai lá conversando sobre isso durante um longo período, tá bom? Vamos ficando por aqui. Dê aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente o que você quiser. Tá na hora da gente ir. Até semana que vem. Vamos almoçar, gente. Tchau, tchau.